A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou que o veto de 5,6 bilhões de reais às emendas do orçamento de 2024 pode ser revisto pelo governo federal a partir de fevereiro. De acordo com a ministra, foi feito provisoriamente um veto nas ações, nas linhas de programação e, por isso, será possível, em meados do mês de fevereiro, realizar algum tipo de alteração, como sempre foi feito, segundo ela. Durante a tramitação da proposta de orçamento de 2024 no Congresso Nacional, o valor reservado para as emendas de comissão subiu para 16,6 bilhões de reais, o que, segundo o governo Lula, levou à redução de outras despesas que inicialmente tinham sido programadas pelo Executivo. O Planalto, então, encaminhou a proposta, justificando o veto ao presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. No texto, o Executivo explicou que, quanto a direcionar os recursos às áreas de interesse do orçamento de 2024, previstos pela pasta de planejamento, as emendas podem ficar comprometidas nas programações do governo, e isso pode gerar uma outra demanda financeira à gestão atual, mesmo que parcial. Agora o tema volta para a análise do próprio Congresso Nacional. Se os deputados e senadores formarem maioria, podem derrubar a decisão e restaurar o valor original das emendas, de 16,6 bilhões de reais. E os governadores de São Paulo, Goiás e de Minas Gerais participam de uma articulação política para pressionar o Senado Federal a acabar com a chamada saidinha de presos. Um projeto de lei sobre o tema está parado na Casa Legislativa desde outubro. O assunto já estava sendo debatido, mas ganhou novas proporções depois do assassinato do sargento Roger Dias da Cunha, em Belo Horizonte. Ele foi baleado na cabeça por um fugitivo da saidinha de Natal no último dia 5. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, de Goiás, Ronaldo Caiado, e de Minas Gerais, Romeu Zema, são cotados para a presidência da República em 2026. A intenção dos governadores é explorar a bandeira da segurança pública, um campo visto como frágil para o PT. Freitas e seu secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, pretendem ir a Brasília para tratar do tema na volta do recesso legislativo com o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Derrite já conversou com os senadores Ciro Nogueira, Jorge Seife, Marcos Pontes e Sérgio Moro. A intenção foi pedir que haja uma mobilização das bancadas para aprovação da proposta. Cerca de 52 mil presos deixaram a cadeia na chamada saidinha de Natal de 2023. Porém, segundo o levantamento do próprio governo federal, 2.600 detentos não voltaram para as penitenciárias e são considerados foragidos. E o Conselho Nacional de Trânsito prorrogou o prazo para que motoristas profissionais façam o exame toxicológico periódico. A prorrogação foi publicada na edição do Diário Oficial da União desta sexta-feira. O exame é obrigatório para motoristas das categorias C, D e E que dirigem veículos como caminhões, vans e ônibus, com habilitações novas ou renovadas a partir de 3 de setembro de 2017. O prazo original para a renovação do exame havia terminado no dia 28 de dezembro de 2023. Agora, o CONTRAN estabeleceu 2 novas datas, até 31 de março para condutores com validade da CNH entre janeiro e junho e até 30 de abril para condutores com validade da CNH entre julho e dezembro. No ano de 2022, o governo Bolsonaro havia suspendido até 2025 a multa para quem não fizesse o exame toxicológico. Porém, o Congresso Nacional estabeleceu a volta da cobrança do exame em 2023. Os motoristas que não fizerem a renovação podem ser multados em R$ 1.467,35. A infração é considerada gravíssima e o condutor
pode perder 7 pontos na carteira. O exame toxicológico deve ser feito em clínicas credenciadas. Amostras de cabelo, pele ou unhas podem ser usadas no teste, que identifica se o condutor fez uso de alguma substância proibida. A validade é de 2 anos e 6 meses. Se o exame der positivo, o motorista fica impedido de dirigir por 90 dias. E um relatório divulgado hoje apontou que o garimpo em território Yanomami aumentou 7% em 2023. A área de garimpo ilegal na terra indígena Yanomami cresceu 7% e atingiu 5.432 hectares em 2023. O dado foi divulgado nesta sexta-feira em relatório do Instituto Socioambiental e da Rutucara Associação Yanomami. O número registrado em 2023 é menor do que o compilado de 2022, quando o avanço da atividade foi de 54%. No entanto, este incremento revela também que a atividade ilegal continua operando com intensidade no território, diz o relatório. O texto, que reúne dados referentes à presença de garimpeiros na terra indígena, diz que a atividade mineradora continua a produzir efeitos nocivos para o bem-estar da população indígena, mesmo com o estado de emergência de saúde decretado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Classifica ainda as ações do governo federal na região como insuficientes. Para as organizações, o combate à crise de saúde Yanomami só será possível com a expulsão completa do garimpo. O empresário Tiago Brenan contratou a presidente da OAB São Paulo, Patrícia Vanzolini, para reforçar a sua defesa. Ele responde na justiça por crimes contra mulheres. Após ser condenado pela 3ª vez, o empresário Tiago Brenan incorporou a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo, Patrícia Vanzolini, à sua equipe milionária de defesa, para enfrentar processos pendentes contra ele na Justiça e qualquer novo caso. O que chama atenção é que as 3 condenações de Brenan são de crimes contra mulheres, 2 por estupro e 1 por agressão física. Companheiros de Patrícia criticaram pela decisão, visto que a advogada é apoiadora da causa feminista. Vanzolini respondeu afirmando que sua atuação como advogada é privada e não se confunde com o mandato como presidente da OAB São Paulo. A advogada também afirma que sua função na equipe será técnica. O empresário já aplicou estratégia de convocar uma mulher para defendê-lo, a advogada Dora Cavalcante, que acabou abandonando o caso. Participam também da sua defesa o escritor de Robert Podival, um dos maiores criminalistas do país, cujos honorários de representação chegam na casa dos milhões. Acredita-se que até o final dos processos, Tiago Brenan deve desembolsar cerca de 30 milhões de reais, incluindo indenizações às vítimas. E a mulher de Glaidson dos Santos, conhecido como faraó dos bitcoins, foi presa nos Estados Unidos. Ela estava foragida há 2 anos. A venezuelana Mireles Joceline Dias Erpa era foragida da Operação Criptos, deflagrada em 2021 pela Polícia Federal e foi detida em ação com autoridades americanas. Investigações concluíram que a mulher passou a firmar contratos de prestação de serviços para investimento em Bitcoin a partir de 2015. Por meio de uma empresa de consultoria, a GAS Consultoria e Tecnologia em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Os contratos eram oferecidos ao público, incluindo pessoas jurídicas, mesmo não tendo autorização junto à Comissão de Valores Mobiliários. Segundo a operação, Mireles e seu marido Glaidson dos Santos e cúmplices constituíram uma extensa rede para a lavagem de dinheiro que chegou a movimentar cerca de 38 bilhões de reais entre 2015 e 2021. E daqui a pouco, rodovias do litoral norte de São Paulo ainda têm bloqueios por conta das chuvas. 80 pessoas estão desabrigadas na região. E casarão histórico citado em obra de Jorge Amado desaba em Salvador. O Brasil News da Rede Brasil volta daqui a pouquinho. Até já.